Usar inteligência artificial é igual usar drogas. Mas aí eu faço a pergunta para você: quem disse que isso é ruim? Quando você vai numa farmácia ou numa drogaria, você está indo comprar drogas. Agora, o que define se isso vai fazer bem ou mal para você são diversos fatores, como, por exemplo, a quantidade e a recomendação médica, uma receita. Nesse vídeo, eu vou apresentar um argumento filosófico, uma hipótese minha, sobre o uso consciente ou não da IA, uma classificação que você pode fazer numa escala de não uso IA até uma escala de sou um dev vibe coder, não consigo respirar sem IA. E nesse vídeo, nós vamos usar a IA mais potente que existe para ver se ela consegue resolver um desafio técnico para júnior. Se é a primeira vez nesse canal, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael Dias, sou programador há mais de 7 anos, tenho 3 anos de experiência trabalhando no exterior. Esse canal falamos sobre programação, qualidade de vida, saúde, jiu-jitsu, academia. Quero mandar um salve aí pro jovem tranquilão que reagiu ao meu último vídeo, bombou pra caramba. Ele também tá nesse caminho, tá tentando aí todo dia aí cuidar da saúde, cuidar do mental. Não vale a pena você só focar na programação, focar na grana, se a sua saúde física e mental tá indo por água abaixo. E ele comentou naquele vídeo que o grande problema era que eu trabalhava presencial no escritório. Eu só quero deixar aqui uma breve defesa que esse escritório é meu. É como se fosse a extensão da minha casa. Aqui tem um frigobar, ar-condicionado, TV, posso andar sem camisa se eu quiser. A diferença é que eu não tenho as distrações que eu tenho em casa, hein? Como se fosse o meu quarto particular premium. Hoje na programação, qual a minha frequência usando IA? Todos os dias. Praticamente todos os projetos que eu faço nas empresas, seja aqui no Brasil ou para o exterior, eu uso IA. Por quê? Porque agiliza muito esse processo. Basicamente, eu entregava 3 features, 3 projetos por mês. Era a minha média. Features grandes, estamos falando de front-end, back-end, processar um grande volume de dados, trabalhar com integração. Hoje, eu consigo fazer até 2 por semana, mantendo a qualidade, tendo até mais testes com o uso da IA, usando o cursor e o Claudinho praticamente. Mas, será que isso atrapalha ou ajuda? Se a IA fosse cortada 100% hoje, eu seria prejudicado? Olha, eu me virei muitos anos sem a IA. Posso dizer que principalmente para testes repetitivas, chatas, criar ali componentes no front-end, no React, me ajuda muito. Tem uma velocidade absurda. Mas, para o back-end, as coisas que a IA faz, eu não confio muito. Toda vez que ela gera alguma coisa, eu dou praticamente 30, 40% do código, a ideia do que ela precisa fazer, reviso muito aquilo para ter certeza que eu não vou criar nenhum problema. Agora, como o front-end é pegar componentes, identificar componentes que já existem, adaptar, trocar texto, título, organizar, layout, CSS, o Claudinho faz as coisas muito bem feitas. Um programador júnior que não tem ideia do que está fazendo, usar IA, vai atrapalhar ou vai ajudar? Na minha escala, na minha teoria, vai atrapalhar. Ele vai estar se viciando, porque ele ainda está aprendendo coisas básicas. E o processo de aprendizado não é decorar essas coisas, é entender o que você está fazendo. Então, se você pede o Claudinho, a IA, para fazer tudo para você, e você não sabe o que é aquilo, você não consegue ainda diferenciar um código que ele funciona parcialmente, você ainda não tem conhecimento suficiente para identificar se aquele código vai gerar uma bomba para você ou se aquele código vai resolver o seu problema. Os devs sêniors, quando pedem IA para gerar um código, ele consegue bater o olho e saber, pô, esse código aqui é muito bom, ele está bem otimizado, muito provavelmente a IA não vai criar códigos com problemas de Big O Notation, mas ele vai gerar um código que talvez não funcione, ou talvez ele crie problemas internos muito grandes. Qual a melhor maneira, então, de um programador júnior usar IA? Para tirar dúvidas, pedir ideias, soluções e para revisar o código dele. Hoje em dia, praticamente toda empresa nos seus GitHubs da vida, quando você abre uma PR, ela já vai revisar o seu código com IA, vai comentar, ó, isso aqui tem uma falha de segurança, isso aqui é código duplicado, isso aqui, até erros de link, se tiver e passou batido, ela vai revisar ali. Depende muito do que você conectou ou configurou. Mas basicamente é isso. Como funciona o processo de saber e dosar o nível de IA? Na minha escala, 0, não uso IA, e na escala 10, sou um dev vibe coder. Vamos aos extremos. Não uso IA para nada. Hoje em dia o dev que não usa IA para nada, ele vai ser demitido, ele vai ser mandado embora, isso é fato. Por quê? As empresas estão se acostumando com aumento na quantidade de entregas e sim, um aumento na qualidade das entregas por parte dos devs sêniors. Por que isso? Posso dizer que hoje, entregar um código com 100% de unit test, coverage test, integration, facilita muito com a IA. Se eu pedir para ela fazer um teste de coverage, unit test, ela vai fazer muito bem feito e vai até ajudar a pensar em cenários que eu não pensei.
Isso é muito fácil quando você já tem um código pronto. Então, o código testado, consequentemente, ele tem uma qualidade maior. Isso aí é inegável, não tem discussão. Na empresa que eu trabalho, não existe dev focado em uma stack. Por exemplo, back-end ou front-end, todos são full stack. Você pegar as coisas críticas, que nem eu falei do back-end, dar um foco maior naquilo, e as coisas que são mais fáceis, que é só criar uma UI, que é aproveitar componentes que já existem, a IA consegue fazer isso muito bem. Então você otimiza a parte que dá trabalho, que é identificar os componentes, formulários, os botões. A IA faz isso de uma maneira muito rápida. Um layout que eu demoraria 3 dias, talvez, complicado, como ele já existe, muito parecido em algumas outras partes do app, o cursor consegue fazer em poucos minutos a mesma coisa e me entregar algo muito parecido. E é claro, eu tenho que fazer aquele ajuste por cima, nunca fica bom de primeira. Mas ele consegue deixar esse trabalho muito mais rápido, muito mais prático. Mas ele me dá uma velocidade absurda nessa parte. E a parte crítica, a gente faz devagar, a gente revisa e consegue ter uma qualidade de código excelente. Então, sem IA, eu ainda consigo realizar meu emprego, mas eu sei que outras pessoas estão usando, se eu não usar, eu vou ficar para trás. E é claro, me dá uma qualidade de vida absurda. Com os background engines, você consegue planejar um roadmap de uma feature, enquanto você está na piscina da sua casa, na praia, dormindo, ele vai estar lá executando passo a passo, depois você só revisa aquilo e melhora. Funciona isso? Olha, para mim tem funcionado, mas nós vamos ver na prática hoje, ao vivo, se é bom ou se é ruim. Para o programador júnior, ele vai querer usar IA para poder entregar as coisas mais rápido. Isso aí é fato. E se ele não fizer isso, talvez a empresa vai cobrar dele, vai brigar com ele. Na prática, isso vai atrapalhar ou vai ajudar? Eu vejo através dos números das pessoas que estão no mercado comentando que isso daí tem atrapalhado, tem gerado códigos extremamente porcos, códigos extremamente mal otimizados e com problemas que muitas vezes não funcionam. Por quê? Os modelos ainda estão melhorando e eles não conseguem ter aquele feedback visual que muitas vezes está ali no ticket ou muitas vezes o dev tem que bater o olho e ver. Sem esse feedback visual, esse feedback de realmente isso aqui está fazendo o que eu estou propondo que ele faça, ou seja, esse código aqui, ele resolve definitivamente esse bug, resolve essa feature. Se você pedir para ele alinhar uma div, às vezes vai dar certo ou não vai. Então a gente acaba criando um problema para o programador júnior. A cobrança ela é cada vez maior. E como é que você resolve esse problema de cobrança? Com entregas. E como é que você aumenta a velocidade das suas entregas? Você pode estudar, fazer curso, especializar, certificações, mas também pode usar IA. E qual que é o problema de usar IA? Se você não tem um conhecimento técnico muito bom, você vai estar criando códigos horrorosos no seu sistema e, pode ter certeza, se você não consegue gerar prompts extremamente técnicos e dar o passo a passo ali para o cursor, para a IA que você usa, o Claudinho, ele vai gerar um código muito abstrato, ele vai duplicar código, vai ser totalmente fora do padrão da empresa que você está fazendo, e a pessoa vai bater o olho e vai falar, cara, esse aqui é 100% gerado por IA, esse cara aí não está programando direito, esse código aqui é ruim. Então, na escala de vibe coder e não uso IA, você precisa estar no meio termo ali, no meio, no nosso termômetro. Por que você precisa estar nesse meio termo do termômetro? Você tem que programar de maneira eficiente, ou seja, entregar código com uma certa velocidade. A gente conversa muito disso, a gente tem muitas discussões assim na empresa que eu trabalho. A gente percebe que é possível aumentar a quantidade e a qualidade das entregas usando a IA. E eles liberam uma verba para isso. Cada mês estamos testando novas ferramentas. Então não existe mais essa opção de não vou usar IA. Você tem que usar. Porque senão, como eu falei, vai ser mandado embora, é questão de tempo. Mas por outro lado, se você é um programador júnior e não consegue controlar IA para isso, você vai estar no termômetro muito perto do seu vibe coder. E o que é aquele vibe coder? Tirou IA, não sabe programar. Tirou a IA, ele não vai conseguir gerar nenhum tipo de código relevante ou até mesmo fazer algum tipo de entrega. Ele vai ter que criar uma tela nova, um código novo que ele não tem ideia como fazer e ele vai travar. Porque ele nunca aprendeu de maneira prática como você ir na internet e buscar aquilo em fóruns, discussões, ou até mesmo conversar com outras pessoas que estão na área, porque nem network ele fez. Está tão acostumado com IA que ele não consegue viver sem ela. Então agora nós vamos ver na prática como usar IA e vamos ver se ela realmente presta e se ela consegue fazer o mínimo que um programador júnior é exigido para uma primeira vaga. Então eu abri aqui o meu cursor, estamos usando aqui o modelo mais avançado que tem disponível, o modelo máximo, e aqui eu tenho o desafio técnico para uma vaga back-end júnior, ou seja, você tem que criar um encurtador. Na prática, o que isso significa? Você vai receber uma URL, precisa encurtar ela, né? Que é gerar aquele famoso bit.ly com algumas
tags. E aqui você tem um monte de requisitos. Primeiro, ele tem que ter no máximo 5 a 10 caracteres. Ele tem que ter um prazo de validade. Aqui diz que a gente pode escolher o tempo. Pode ser um segundo, um dia, uma semana ou mês, mas precisa existir. A gente precisa salvar ele no banco de dados. Aqui tem um exemplo. Eu alterei aqui o desafio, porque isso foi um desafio técnico que eu fiz muitos anos atrás. Eu troquei o nome aqui, mas aqui tinha o nome da empresa. Aqui tem o endpoint que a gente deve fazer, como que deve funcionar. Algumas regras, como por exemplo, se não existe, retornar um not found, um 404, algo extremamente básico. E aqui são as stacks que nós precisamos usar. Então, é um desafio para Node, tá? Então a gente vai usar TypeScript, o Node, Nest.js, Adonis ou Express. Eu vou pedir para ele usar o Express. Banco de dados PGSQL, ótimo. Tem que usar o Docker, temos que usar um Swagger para documentação. Precisa ter alguns tipos de teste, então vamos pedir para ele colocar unit test. E ele tem que estar no repositório do GitHub, tem que ter um README muito bom e tem que estar pronto para a gente subir ele no Heroku. Ou seja, o Docker tem que estar bem completo, não é só um Docker Composer com Postgres. E a gente precisa também ter o pipeline de deploy para o Heroku, tá? Essa parte aqui, a IA faz muito fácil. Então vamos até ignorar, porque eu não quero subir isso aqui para lugar nenhum. Mas vamos ver se ele consegue, com um comando, com um prompt, fazer tudo isso. Como é que a gente vai fazer? Então, vou copiar isso aqui. Copiei, tá. Isso aqui está no PDF, beleza? Vamos abrir aqui o nosso chat. Está no modo agente, então ele consegue programar. Agora, vamos colocar um prompt meio termo. Não vai ser aquele prompt engenheiro sênior, mas não vai ser aquele prompt vibe coder. Então aqui coloquei bem simples em inglês. Me ajude a completar este desafio. Use Node com Express. Adicione unit test, Swagger para a documentação. Vamos colar aqui. E agora, vamos esperar ver se o Claudinho, no modo Max, consegue resolver de primeira, sem nenhuma intervenção, um desafio. Quanto tempo eu tive para fazer esse desafio? 2 dias. Claro, nesses 2 dias você tem tentativa, erro, você vai ajustando e adaptando. Mas aqui a gente quer medir a IA. Será que dá para ser um vibe coder a nível júnior? Vamos testar aqui. Então a primeira coisa, ele já gerou uma lista. Isso aqui é algo muito bom. Normalmente quando eu vou usar IA, eu passo um passo a passo para ele, ou até peço para ele definir um passo a passo. Agora no modo Max ele já está fazendo isso automático, porque evita alucinação. Ele cria o próprio escopo do que ele tem que fazer. É como se ele limitasse o universo dele. Então ele vai ter que fazer tudo. Eu nem instalei o Node, NPM, nada. Vamos dar uma olhada aqui nesse to-dos aqui que ele gerou aqui novamente. Então, configurar a estrutura, Docker, modelos de esquema banco de dados, controller, documentação com Swagger, unit test e um README. Tá bom. Já dá para ver que ele já começou a gerar alguns arquivos aqui no meu projeto. Já está gerando as coisas na mão mesmo, sem usar nenhum comando para poder fazer o init. Ele está só criando os arquivos. Eu dei acesso para ele de terminal, então ele poderia usar um npm init-y para criar o projeto, ele poderia instalar o TypeScript, mas ele prefere ele mesmo criar os arquivos. Criou o Dockerfile, não sei se ele vai criar um Docker Compose para o Postgres, deveria, criou já, excelente. Ele está usando uma imagem muito boa, acho que o Postgres já tem a versão 16, mas ele está usando o 15 Alpine, é uma versão limitada e reduzida, ou seja, vai ocupar a menor quantidade possível de memória, de HD. Ele tentou editar aqui algum arquivo, mas está bloqueado pelas minhas regras globais, mas vamos deixar ele rodando, já está na minha etapa 3. Então, até o momento, eu não precisei codar nada, ele está fazendo tudo. Eu não especifiquei qual ORM ele vai usar, então estou bastante curioso para saber qual ORM ele vai usar ou como ele vai fazer a conexão. Pelo que eu estou vendo, ele está usando o próprio pull client do Postgres, ou seja, não vai usar nenhum ORM que facilita a nossa vida com Node, para a gente trabalhar com manipulação de modelos. Ele está usando Query Raw, direto com o modelo do Postgres. Você manja algum IA de fase sobre este enredo? Depois de 72 horas, ele terminou de gerar os arquivos, mas na hora de buildar já deu erro. Ele mesmo está corrigindo os arquivos e ele vai tentar me entregar funcionando. Primeira coisa que a gente vai fazer, se ele não fizer, vai ser executar os testes. Mas vamos ver como que o Claudinho vai resolver isso daí. Muito bom. Passou em todos os 37 testes. Que maravilha. Então, hora da verdade. Ele já está aqui, os testes já deram certo, ele já está aqui rodando. Ele tentou rodar aqui o meu Docker, mas ele não conseguiu, porque eu já tenho um outro container rodando nessa porta. Então ele já alterou aqui para mim.
ele vai subir de novo aqui e nós vamos testar se isso aqui está funcionando na prática. Eu não reparei os testes ainda, mas são 37 testes e aparentemente todos estão funcionando, todos passaram. Então, enquanto ele cria os containers aqui, vamos dar uma olhadinha nos testes, se faz sentido. Está chamando o mock aqui na nossa service, usando o Express, as URLs que ele vai fazer. Normalmente, o teste de controller, ele é muito inútil, tá? Ele não quer dizer muita coisa. Só para falar que tem mesmo. Vou ser cancelado por isso? Não sei. Mas estar controller é algo bem inútil. Aparentemente está tudo certo. Ele só vai ficar chamando o Express e vai ver se a nossa service está sendo chamada. Ou seja, é um teste bem inútil, a não ser que você tenha ali alguma lógica muito complexa, algum factory muito maluco, você ficar testando o controller é algo muito ineficiente, mas é obrigatório em algumas empresas, então para isso que serve o Claudinho. O repository ele não tem, então ele não fez nenhum teste. Agora vamos para a parte que realmente importa, que é a nossa service, onde vão estar as nossas regras de negócio. Está mocando aqui algumas coisas, conexão com banco de dados, algumas funções de validação, ok. Nossa env, diz aqui o Claudinho que o nosso projeto já está rodando, e aqui ele já deu até um curl aqui para chamar ele, e aparentemente aqui, deixa eu dar uns aqui para ver o que acontece, a gente vai conseguir ver isso na nossa DB, mas a gente já chega nessa parte já. Vamos ver isso depois. Vou fechar aqui o nosso chat para a gente focar aqui no código nesse momento. Então beleza, vamos ver aqui o nosso service, ele está funcionando aqui como a gente espera, muito bom. A gente já tem aqui o mock da URL, a gente tem aqui o mock return value da URL aqui, já que ele espera, aqui do repository, ok? Shortcode, a gente está passando aqui. Então, esse teste aqui, ele só está verificando quantas vezes foi chamado, e como a gente está mocando todas as respostas, ele não está testando nada. Esse teste aqui ele é bem inútil. Aqui ele está validando se já existe, beleza? Ele vai criar o result, não deve ter sido chamado. Aqui, esse teste aqui já é um pouco melhor. Olha que teste inútil. Se eu estou mandando essa função retornar com esse valor e que eu estou validando se o valor, o meu result, ele é igual ao URL status. Obviamente ele vai ser. Então, são testes aqui que não estão testando nada. Ok. Aparentemente o teste é um teste engana bobo. Muito bem, aqui ele tem a documentação. Aparentemente está muito bem feito. É isso que a gente precisava mesmo. A nova URL, é isso aqui mesmo. Beleza. Vamos ver aqui os esquemas. Aparentemente está ok. O post, temos o get, que vai fazer o redirect. Deixa eu ver o retorno aqui. Ele não fala que ele não colocou aqui o tempo que isso aqui vai existir. Aqui é para a gente validar uma específica. Ele retorna aqui exatamente todos os dados que a gente precisa. Tem até um contador de clique aqui. Bem interessante isso daqui. Agora, chega de papo furado. Vamos ver se isso aqui na prática está funcionando ou não, se isso aqui serve para alguma coisa. Ele subiu a instância 100% no Docker, então eu não preciso dar um run dev, ele está rodando totalmente já o container aqui dentro do Docker. E agora, se a gente abrir aqui o Insomnia para testar, que é esse carinha aqui, vocês vão ver que se eu chamar o URL, ele está funcionando. E vamos tentar abrir aqui para ver o que acontece. Provavelmente ele não vai funcionar, porque eu estou dentro do container, mas provavelmente esse resultado aqui está armazenando esse aqui. Como é que a gente faz para testar isso daqui? Segundo a documentação, a gente precisa apenas conferir dando um get. Então vamos ver aqui o status, vamos trocar aqui para get e vamos passar esse último carinha aqui. Então a gente pode ver aqui que está funcionando perfeitamente. Ele deixou aqui uma duração de praticamente um mês. Agora vamos dar uma olhadinha no código. Vamos dar uma olhadinha no código se ficou bom. Configuração fez de uma maneira ok. Criou aqui toda a documentação do Swagger, ficou muito bem feito. O nosso controller ele fez com classe, o que é algo que em pequenos projetos é muito raro. Você criar a controller com Express via classe, às vezes o pessoal só chama o app direto, construindo os parâmetros. Achei isso aqui muito bem feito, facilita muito os testes. Documentado aqui em excesso, comentários aqui em excesso, mas tá bom. A conexão com ADB, ele usou o pool direto da lib do PG, não usou nenhum RM. Ele usou aqui o middleware que usa o Joy como Schema Validator. Qual que é o melhor Schema Validator que as empresas usam hoje? Na minha humilde opinião, nós usamos o Zod, mas o Joy também é muito bom, é muito parecido o uso deles. Você cria praticamente o seu esquema e aí ele faz a validação pelo esquema. Object Schema, beleza. Se eu passar algum parâmetro que não existe, será que ele vai validar isso dentro do meu controller?
Vamos dar uma olhada nisso aqui. Tá passando a URL direto para service. Ah, muito bem. Então ele tem uma interfacezinha aqui, mas não sei se isso está sendo corretamente validado. Ou será que o Joy vai validar isso aqui automaticamente? Vamos testar aqui ao vivo. Então, se a gente olhar aqui através deste middleware, ele já está validando de maneira praticamente automática o nosso esquema. Por exemplo, aqui na controller, se eu chamar essa create URL request, que é uma interface, isso já é validado pelo nosso middleware. Ou seja, se eu não passar a propriedade correta, como a gente vai ver aqui em Somnia, ele já vai chorar aqui. Então, o DTO está sendo feito e aplicado de forma excepcional. Eu usaria o Zod, mas isso aqui atende muito bem. Não temos testes de repository, mas como estamos utilizando o pool, ele está fazendo as queries na mão, não temos nenhum ORM, e aqui ele está retornando direto da DB os valores. Isso aqui não vai ter nenhum problema de SQL injection, mas é muito fácil você ter erros de tipagem aqui e acabar quebrando sua DB, e tudo que chega aqui já foi validado pelo nosso DTO, e está sendo validado pela própria lib. Aqui a gente tem a documentação para o Swagger, dava para fazer isso aqui de outras maneiras, mas a maneira com que ele fez aqui está bem ok, está bem hardcode aqui, precisa. Tem como fazer ele identificar isso de maneira automática, mas aí você precisa ter a maneira com que você escreve o projeto precisa ser bem diferente. Temos aqui os nossos esquemas para URL. Temos aqui a nossa service com algumas regras de negócio. Os types que são usados para validação do Joy e também para usar direto no TypeScript. Temos algumas funções úteis, por exemplo, validação de data, se ele está dentro dos parâmetros ali. E aqui o nosso arquivo principal serve, onde ele vai fazer o start aqui. Ele está sendo bem generoso com o tamanho do JSON aqui. Aqui chamando Express, Course, um Health Check, documentação do Swagger. E aqui um genérico para rotas não encontradas. Muito bem, então dá para ver que esse código aqui ele é excelente, ele funciona muito bem. Daria para mudar muitas coisas. Agora, o que vai mudar de um Júnior para o Sênior, então? O Júnior não vai nem saber o que é um DTO, às vezes, para que serve o Joy. Qual que é a diferença de um TypeScript para o Joy? Um vai validar as coisas em tempo de execução, outro em tempo de compilação. E o que isso muda na prática? Por que eu devo usar o Joy? Então, muitas vezes, se você não pedir, ele não faça. Deu para a gente ver que ele está fazendo ali, ele fez de maneira muito eficiente, e provavelmente esse código aí passaria numa primeira vaga sim. Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário aí, dando sugestões para o que a gente pode fazer no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima.